Passarela do Piquês, centro de São Paulo. E nesse vídeo eu vou passar no viaduto Jacareí, viaduto 9 de Julho, Rua da Consolação. E eu me lembro, um tempo atrás, que eu estava aqui, exatamente aqui, e eu ia tirar algumas fotos em algumas pessoas. Eu fiquei com medo, eu tive medo. Falei, será que vão pegar o meu celular? Será que é perigoso? Será que isso ou aquilo vai acontecer? E eu mesmo assim eu tirei as fotos. E hoje eu não tenho mais esse tipo de medo. Eu tenho apreensão, eu tenho cautela, eu tenho em certos momentos um frio na barriga até. Mas o medo que me impeça, eu não tenho mais. E de onde surge o medo? O medo surge do nosso instinto de sobrevivência. Se nós não tivéssemos esse instinto, nós não teríamos medo. Ou seja, tudo aquilo que ameaça a minha existência, eu tenho medo. Isso pode ser factual ou imaginário. Por exemplo, vem aqui alguém apontando um ferro para mim, aquele que cospe fogo. Eu vou temer. É o instinto de sobrevivência, aquilo está ameaçando a minha existência. Agora, se eu ter medo de um espírito que está me seguindo, pode ser imaginário. Pode ser um fenômeno apenas da minha mente, uma criação da minha mente, causada por diversos motivos. Ou pode ser algo real, aí depende também da crença da pessoa. E crenças erradas geram medo. E crenças certas geram coragem. E uma vez, na verdade alguns dias atrás, eu estava passando no viaduto 9 de Julho. E eu estava gravando, aliás. Eu não soltei o vídeo. E chegou um senhor, eu estava passando, ele falou, deixa eu ir com você. Aí eu falei, pode vir. Aí eu comecei a conversar com ele, ele falou que tinha medo. Ele falou que já tinha sido assaltado, roubado. E falou que até cortaram, conhece pessoas que cortaram os dedos. Aí ele começou a contar umas histórias. Eu vou passar lá, eu vou mostrar exatamente o local. E isso, na verdade, que me inspirou a falar sobre esse assunto. Porque São Paulo, o Rio de Janeiro, pior ainda. É, entre aspas, a cidade do medo. O Brasil é um país que poucos anos atrás morria 60 mil pessoas assassinadas. Isso é dado estatístico. Hoje acho que são 40 mil, perto de 40. Que são números de guerras. E nós vivemos em época de guerra. De ameaça até da existência da humanidade. Bomba de nêutrons. OTAN, Rússia, Estados Unidos, essas paradas geopolíticas que estão acontecendo. Aliás, eu estava vendo umas informações na internet sobre isso. Eu falei, cara, eu vou parar de ver isso aqui. Isso aqui tá trazendo coisas para mim aqui que não tá me fazendo bem. Porque se eu ficar olhando isso toda hora, a Rússia, o Orishnik lá, o míssil hipersônico Orishnik, as ameaças aí, Estados Unidos, Rússia, OTAN. Tem gente que pensa que a guerra mundial vai acontecer. Tem gente, muitos sites falando, muitos vídeos aí, que a terceira guerra mundial já começou. Isso gera muito medo. E eu vou dizer uma coisa, há interesses geopolíticos em causar medo. O Putin, por exemplo, ele ameaça a Europa e fala que ele está pronto. O que ele está querendo dizer? Nós temos aqui ogivas, nós temos o Orishnik, que não pode ser abatido. Ou seja, é para causar medo. Porque dificilmente será lançado um míssil nuclear ali em alguma grande cidade da Europa. Dificilmente.
Essas armas são armas de dissuasão. Mas tudo é possível, nós não sabemos. A humanidade, ela é caída, é complicada. Tudo é possível, mas eu acho meio difícil acontecer isso. Aí é a opinião pessoal. Não sei o que vai acontecer de fato, né? O bagulho é louco. O mundo está muito louco e tudo isso gera medo. E São Paulo, o centro de São Paulo, ele tem uma fama de medo, um estereótipo antigo, não é agora, de medo. No centro de São Paulo, no bairro do Campos Elíseos e no bairro da Santa Efigênia, foi a maior cracolândia a céu aberto do mundo. Aqui é muito mais tranquilo, muito mais tranquilo. Aliás, aqui a Câmara dos Vereadores tem uma certa proteção. Porém, mesmo assim, de noite, há medo. E eu percebo nas pessoas o medo. Eu já andei em outros locais. Em áreas mais bacanas eu vejo as pessoas parece que têm mais medo. Parece que tem mais a perder. Tem toda uma questão aí também, até socioeconômica, né? Às vezes, quem tem muita grana, quem é muito rico, ele tem um apego às coisas. Então ele pensa na cabeça dele que ele tem mais a perder. Porém, a vida é igual para todos. Todos nós temos uma alma, um espírito e um corpo, independente daquilo que nós possuímos. Mas o mundo de hoje é o ter mais do que o ser. De modo que, no geral, quem tem mais coisas, ele teme mais. Por exemplo, caminhar de noite numa grande cidade como São Paulo. Aí eu faço uma comparação com os Estados Unidos. Eu já li a biografia do Steve Jobs. O Steve Jobs é um cara que é um bilionário, né? Foi um bilionário. Ele andava ali, acho que Cupertino, a cidade, salvo engano, na Califórnia. Ele ficava andando no bairro dele, dando volta sozinho, com um amigo, sozinho, sem segurança, sem nada. Um bilionário. Um bilionário de São Paulo fica andando nas ruas de noite, sozinho? Jamais. Vou falar aqui, repetir, jamais. Jamais. Aliás, quem é da alta elite de São Paulo não vem para o centro de São Paulo. Vou repetir. Quem é da alta elite do centro de São Paulo, quem é da alta elite de São Paulo não vem no centro de São Paulo, porque tem medo. E também outros fatores, não é só medo, não. A elite paulistana, ela é separada, eles vivem nos seus clubes, nos seus locais. Não vem para o centro. O centro de São Paulo tem o estigma do medo. Aliás, foi aqui que eu encontrei o rapaz, de lá para cá. Aqui no viaduto 9 de julho. E eu tava passando, aí o cara, deixa eu ir com você. Claro, sem problema. Comecei a trocar ideia com ele, começou a falar que foi roubado, assaltado, que teve um amigo que cortaram o dedo, que os caras vêm lá de baixo, tem umas escadas aqui, dá pra subir da 9 de julho pra cá por escadas. Aí ele falou que ficam uns malucos estranhos lá embaixo, que eles sobem, olham as pessoas e tal, e praticam esse tipo de situação, de coisa, né? Roubo, furto, violência e tudo mais. Lá embaixo, a Avenida 9 de Julho. Aliás, eu gosto de passar aqui, eu gosto de ver essa visão aqui. E aqui também não é o local, né? Eu faço isso porque eu gosto e porque eu estou mostrando aqui, fazendo os vídeos, tiro fotos e tudo mais. Mas é um local assim de passagem, né? Ó, vaziozão. Vaziozão. Tem gente que na noite, não precisa ser de madrugada, de noite, andar assim sozinho fica com muito medo. As mulheres, né? Infelizmente, tem bastante medo, a realidade é essa. Infelizmente, o bagulho é louco. É louco, é louco, é louco. E é muito difícil a gente pensar, por exemplo, por que tem policiamento? É porque tem risco. É porque é uma necessidade. Se não houvesse necessidade de policiamento, não haveria policiamento. E a polícia serve para estabilizar e para conter, né,
as sombras, né? Os seres das sombras que fazem o mal. O bagulho é louco. Aí eu penso assim, né? Esse mundo, essa sociedade que nós vivemos. Como viver num mundo desse? Que as coisas vão piorar. Eu estou falando agora no contexto global. Vão piorar. É ter coragem de viver. Para viver nos nossos tempos, é necessário coragem. É necessário enfrentar o medo. Sempre foi necessário. Na verdade, os nossos tempos têm hiperabundância de comida, tem recursos. Rapaziada, hoje, nos dias de hoje, uma pessoa pobre, ela se alimenta melhor do que os nobres do passado. Há 200 anos atrás, menos do que isso. As pessoas não comiam carne todos os dias. A taxa... as pessoas viviam 40 anos de idade. Ou seja, nós vivemos em tempos, em comparação com o passado, fáceis, em comparação com o passado, eu repito, 100, 200 anos, 250 anos atrás. Antigamente, no mundo todo, passar fome era comum. Infelizmente, a realidade é bruta. Nós vivemos num mundo de superabundância. Tanto que muita gente fala do mundo Nutella, por exemplo. Aliás, eu já fui em outros países, né? Você vai comer ali no café da manhã. Rapaziada, vai ter laranja, vai ter frutas, mas os potes de Nutella, tudo vazio. Quem tem experiência aí em hotéis, sabe disso. Sabe disso. Você vai num hotel ali, qualquer grande cidade da Europa, Lisboa, por exemplo, né? Você vai num hotel ali, cara, se tiver Nutella no hotel, né? No hotel básico tem hoje em dia. Se tiver, vai estar vazio, porque as pessoas comem e gostam, né? Libera dopamina, né? Dopamina barata que se chama. O bagulho é louco. O mundo que nós vivemos é um mundo de hiperabundância. Aliás, deixa eu falar uma parada aqui. Às vezes, se fala, né? Que os mendigos hoje têm celular e tem mendigos gordos, pessoal. Essa que é a verdade. É bruto, é sad but true. É a verdade. É triste, mas verdadeiro. O bagulho é louco, o mundo é louco. O mundo é muito louco. E num celularzinho, né? Eu fico vendo informação, é muito medo, é muita guerra. Até é o apocalipse, né? É o Armagedon. Então é a sociedade do medo. E São Paulo é uma cidade, entre aspas, eu sempre digo, é a cidade do medo também, principalmente o centro de São Paulo. E falando em estatísticas, o centro de São Paulo é um dos locais que mais tem roubos e furtos. Nas estatísticas, eu estou falando de estatísticas. E anos passados aí, estava extremamente pior, melhorou bastante. Eu vi algumas estatísticas, assim, as taxas caíram bastante mesmo. E, aliás, eu já tive o celular roubado aqui no centro. Eu vou contar ainda. Quando chegar a um determinado número de inscritos, eu vou fazer alguns vídeos falando de situações que eu experimentei já. O bagulho é louco. Aliás, eu já tive o celular roubado. Estou contando aqui agora. Eu estou traumatizado. Eu vou falar 3 vezes. Não, não e não. E a história para contar. No contexto de fazer aqui vídeos, tem importância, né? História para contar. Não sou traumatizado. O bagulho para mim é louco mesmo. O mundo é bruto. O Brasil é um país extremamente violento, perigoso. É um país que a violência é naturalizada. Então, cara, infelizmente para mim não é nada absurdo. Eu sei que é absurdo. Eu já fui em Lisboa, por exemplo, no Porto. Se eu contar isso para uma pessoa, ela vai falar, porque é natural, né? Vai falar isso para mim. É natural. No São Paulo é natural, Rio de Janeiro é natural. Mas aqui em Lisboa não é natural. Ela vai falar isso para mim. Por isso que ter uma experiência fora do país é muito importante. É muito bom. Que seja em Buenos Aires,
Aliás, eu quero ir para lá, Buenos Aires. Eu quero conhecer Buenos Aires. E olha aqui, eu tô aqui, sozinho aqui. Tem o Osho aberto, né? As luzes, eu gosto de luzes. Luzes trazem segurança. Para mim traz, deixa menos lúgubre. E, cara, eu tenho uma apreensão natural. Eu tenho um certo desconforto, mas medo não. Medo, senão não estaria fazendo, né? A parada. E qual é o grande segredo, na minha opinião, de viver neste mundo, no Brasil e na cidade de São Paulo? Qual é o segredo? Qual é a chave? É saber distinguir o que é da nossa imaginação do que é real. O que é o medo real e o que é o medo imaginário. O que é real eu devo temer. Coragem não é falta de medo. Coragem é enfrentar, não é a ausência. Agora, tem coisas que são imaginárias. E tem coisas relativas à própria personalidade da pessoa. E tem coisas relativas aos apegos pessoais. Por exemplo, tem gente, um cara do Jardim América. Imagine um cara do Jardim América dando um rolezinho aqui sozinho de noite. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Porque é um contexto diferente. É até uma psique diferente. Pelo contexto da criação e das coisas que a pessoa tem, da educação e tudo mais. E da experiência pessoal. Então o medo, ele está relacionado a tudo isso. Individualidade, contexto familiar, contexto de vivência, o bairro que a pessoa mora, como a pessoa é criada. E, para mim, a chave de ter coragem é saber distinguir aquilo que é real do que é da imaginação. E um outro ponto, saber distinguir o risco-retorno. Tudo tem um risco-retorno. Tudo que a gente faz tem um risco e tem um retorno. Retorno é esse, não é finanças, aqui eu não estou falando de dinheiro. Retorno é satisfação pessoal, coisas psicológicas, mais do que materiais. Por exemplo, o prazer que um local que você vai de noite pode te dar. Eu vou encontrar com uma pessoa de noite. É o risco-retorno. Dependendo do local é arriscado, mas pode me dar um retorno psicológico.